Meu nome é Beatriz e eu sou a mãe do Joaquim. O Joaquim, ele teve um desenvolvimento considerado dentro dos marcos esperados até 11 meses, sempre muito acompanhado por todos os médicos, mas quando ele tinha 11 meses, aconteceu uma fatalidade na nossa família. Infelizmente, eu perdi meu pai, que era uma pessoa que fazia parte da nossa rede de apoio, que estava com o Joaquim todos os dias. E nesse processo de luto eu vi o Joaquim sumindo. Então o Joaquim apontava, falava, imitava, olhava, interagia e ele foi perdendo todas essas habilidades. Isso aconteceu no mesmo momento em que a gente viveu o processo de luto. Um certo dia eu observei o Joaquim, eu observei a nossa rotina. Eu sou educadora, então eu sempre estimulei muito o Joaquim, leitura, brincadeira, tinta, massinha caseira, e eu não consegui fazer mais nada disso enquanto eu estava vivendo o luto. E eu olhei para o Joaquim e eu não conseguia mais vê-lo. Então, um olhar perdido, a gente chamava e ele não respondia, eu não ouvia mais o som da voz dele, ele já não brincava mais, e tudo que ele fazia era rodar objetos fixamente. E como educadora eu sabia que isso era um sinal de alerta. Levei ele na pediatra, me culpando muito por não ter estimulado ele no período em que eu não estava bem. E a pediatra disse que ele tinha sofrido um trauma, o mesmo trauma que eu, vivenciando o luto, e que ele ficaria bem. E eu queria muito ouvir isso, que ele ficaria bem, que não era nada. Logo depois veio a pandemia, e a gente ficou passando por médicos remoto e acabou que demorou muito tempo para fecharem o diagnóstico dele mesmo. Mas as suspeitas vieram daí. Ele teve uma regressão bem grande, mas que foi confundida ali com uma questão traumática. O diagnóstico em si ele veio quando o Joaquim tinha 3 anos, mas de 1 ano e meio, quando ele começou a regredir, até os 3 eu já tinha pesquisado muito, já tinha lido muito, já tinha me frustrado muito com muitos médicos. Então o meu processo de aceitação ele foi até rápido, porque eu sabia que eu precisava fazer algo. O que me deixou mais chateada, preocupada, frustrada mesmo, foi porque as pessoas não conseguiam me dizer o que ele tinha. Então eu ia em um médico, eles diziam que era pandemia, ia em outro, dizia que era o trauma, e em outro era falta de estímulo. E por várias vezes a gente se sente culpado, né? Eu me vi me sentindo culpada por muitas vezes. Então, o meu processo de luto pelo diagnóstico não foi nem pelo diagnóstico em si, foi por me sentir culpada por isso. E demorou bastante tempo até a gente conseguir fechar. E quando fechou e a neurologista explicou para nós sobre as podas neurais, que o Joaquim passaria por isso, independente da perda do meu pai, independente de estímulo, eu percebi que eu não tinha culpa de nada e que ninguém tem culpa de nada. Sempre tive. Então o Joaquim, ele desde que a gente descobriu, desde a gravidez, todo o cuidado dele, ele sempre foi cercado de muitas pessoas, né? E de muito carinho, de muito amor. Então eu tenho uma rede bem legal. Eu acho que os preconceitos maiores, eles foram velados. Então assim, de dizer, as pessoas apontarem, os olhares acontecem, mas eu sinto que o pior de todos para mim foi quando o Joaquim entrou na escola. Isso para mim foi bem triste, principalmente por ser educadora. Então, a exclusão velada que a escola faz às vezes, ela é bem dolorosa. Então, o Joaquim não acompanhava a rotina, me ligavam para buscar ele mais cedo sem necessidade nenhuma. Mas eu fico muito feliz que isso já mudou, que hoje ele tem um ambiente escolar bem legal e bem parceiro. O Joaquim, ele está em tratamento há 1 ano, mais ou menos. Constante, eu digo 7 meses, que ele passou por uma outra clínica que ficou numa inconstância, mas aqui ele está há 7 meses com constância. A evolução, ela é nítida para todo mundo que conhece o Joaquim e que fica com ele 5 minutos, consegue perceber que ele melhorou muito em todos os aspectos, mas nas questões sociais são os maiores.
Então ele consegue hoje olhar nos olhos, ele consegue responder quando é chamado, ele consegue se comunicar, ainda que ele seja não verbal, esteja não verbal até então, ele consegue se comunicar, ele consegue brincar com função, interagir, eu consigo ir ao mercado, ao shopping sozinha com ele, consigo pedir para ele esperar sem ficar segurando, ele consegue ficar. Então eu acho que as questões sociais do Joaquim é o desenvolvimento maior. Se eu me vejo sem o tratamento do Joaquim, não, de forma nenhuma. Para quem suspeita do diagnóstico, eu diria para procurar várias pessoas, mas mais do que procurar, para esperançar. Então, ver o copo meio cheio. Eu demorei bastante tempo para ver as potencialidades do Joaquim, mais do que os prejuízos. Então, tem sempre um lado bom, tudo fica bem no final, dá tudo certo com o tratamento. Então procure várias pessoas para vocês poderem ter a resposta do que vocês estão procurando, mas tenham esperança de que vai dar tudo certo. A clínica de grão em grão foi a primeira clínica que eu tive recomendação quando eu tive o diagnóstico do Joaquim. Demorou bastante tempo para a gente conseguir chegar aqui, mas chegamos. E eu sinto que aqui o acolhimento e o tratamento humano, ele está passado para todas as pessoas que estão aqui, desde as pessoas que te atendem na recepção, todos os terapeutas, as pessoas que estão organizando e administrando a clínica. Então eu me sinto acolhida, o Joaquim se sente acolhido, a escola do Joaquim se sente muito acolhida, porque foi feito um trabalho de parceria entre a escola e a clínica também. Então tem feito toda a diferença na nossa vida e a gente é muito grato por isso. Eu não chorei.